Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar para vocês um pouco mais sobre os governos, os primeiros líderes da Revolução Russa, chamado de Lenin e Stalin. Tá? Então são os caras que aparecem, né, que estão ilustrando aqui atrás, né, começando lá no seu canto esquerdo você tem o Karl Marx, deixa eu colocar aqui. Então esse daqui é o Marx, tá? Que é o pai da ideologia do socialismo científico, do comunismo. Né? Esse daqui é o Engels, né, que era o companheiro do Karl Marx nessas ideias, né, de criar todo esse socialismo científico. Aqui você tem o Vladimir Lenin, do qual eu vou falar hoje, e aqui nós temos o grande Stalin, né, do qual eu vou falar também para vocês. Tá? Então eu vou falar um pouco mais sobre esses governantes aqui, né, e qual foi a característica dos governos deles no começo da Rússia. Então vamos lá. Só lembrando, né, o contexto da Rússia antes da Revolução era complicado, né, ela tinha uma família absoluta no poder, que era a família Romanov, no modelo do czarismo, mas ela era pobre e agrária, não tinha passado pela Revolução Industrial. Essa Rússia vai entrar numa guerra contra o Japão, que vai ferrar com eles, né, a população vai se revoltar, o czar promete uma série de mudanças que não se tornam práticas depois. Por isso que esse período, de 1905, é conhecido como o ensaio geral. A revolução não aconteceu, mas os russos aprenderam a fazer revolução. Essa Rússia vai participar da Primeira Guerra Mundial e aquilo que já estava ruim se torna totalmente insustentável, ou seja, a situação da Rússia se torna completamente catastrófica e por causa disso a gente vai ter em 1917 uma revolução que vai acontecer. Essa revolução de 1917 ela acontece em etapas. A primeira etapa que nós temos é em fevereiro de 1917, quando um grupo chamado mencheviques, que significa minoria, né, assume o poder, prende a família Romanov. Mas eles fazem poucas mudanças práticas. A Rússia continua na Primeira Guerra Mundial, as terras não são coletivizadas e o povo que achava que tinha que ter mais mudanças fica insatisfeito com isso. Então, em outubro de 1917, um grupo chamado de bolcheviques, que significa maioria, vai fazer a revolução e vai assumir o poder. Eles tiram a Rússia da Primeira Guerra Mundial, Tratado de Brest-Litovsk, eles coletivizam as terras, eles executam a família Romanov, e aqui a gente tem o evento mais importante do século XX, porque aqui o comunismo deixa de ser só uma ideia e passa a ser uma realidade dentro da Rússia. Mencheviques e bolcheviques vão brigar entre si, né, a guerra civil que vai acontecer de 1917 a 1921. E o grupo que vai sair vencedor dessa guerra, né, da guerra civil dentro da Rússia, é o grupo do Exército Vermelho, é o grupo dos bolcheviques. Ou seja, os bolcheviques agora vão governar a Rússia. E o primeiro governante bolchevique, né, o primeiro governante russo, né, que já tinha assumido o poder, na verdade, em 1917, mas agora ele vai governar a Rússia oficialmente, é chamado de Vladimir Lenin, né, que é esse sujeito que nós temos aqui. O Vladimir Lenin, ele sabia que a Rússia não estava pronta, não estava preparada, né, para se tornar uma sociedade comunista, né, para fazer essas etapas do comunismo e do socialismo. Por quê? De acordo com a ideologia, né, de acordo com a ideia do Karl Marx do socialismo científico, existia uma linha de desenvolvimento que a sociedade precisava ter. Você tinha uma sociedade agrária, essa sociedade passava por uma revolução industrial, essa revolução industrial ela criava dois grupos antagônicos, né, a burguesia e o proletariado. Acontecia uma luta de classes entre a burguesia e o proletariado tomava consciência de classe, de como eles eram explorados. Esse proletariado, tomando consciência de classe, iria lutar contra a burguesia, ia tomar conta, né, dos meios de produção, iria instituir a ditadura do proletariado. E depois da ditadura do proletariado, acabando com propriedade privada, né, criando esse Estado centralizador, você daí iria para as outras etapas do comunismo e do socialismo. Qual que é o problema que nós temos aqui? A Rússia, ela era agrária, ela não tinha passado ainda por uma revolução industrial. E o Vladimir Lenin não achava que dava para fazer esse salto, né, direto de uma sociedade agrária para uma sociedade que fosse, né, comunista, que fosse socialista, onde é que você tivesse esse salto todo. O Lenin acreditava que você teria que ter etapas graduais, você tinha que ter um desenvolvimento gradual. E para tentar recuperar a Rússia, depois da Primeira Guerra Mundial e depois da Guerra Civil, ele adota uma política que é chamada de nova política econômica.
né? A sigla, ela normalmente aparece em NEP, porque no russo, né, a forma como ele é escrito no russo, quando você pega as iniciais da forma como ele é escrito, acaba ficando NEP. Tá? Então, mesmo que a gente em português fale Nova Política Econômica, normalmente ela aparece como NEP, essa sigla por causa do nome que vem do russo. E qual que é a ideia aqui do NEP? Né? Qual que é a ideia que você tem da nova política econômica? Você vai adotar um modelo híbrido, né? Um modelo que é baseado no capitalismo de guerra. Né? Que significa isso? No capitalismo de guerra, você continua tendo capitalismo, você continua tendo propriedade privada, você continua tendo indústrias privadas, mas aquilo que é essencial, aquilo que é fundamental para o Estado, para a população, aquilo passa a ser coletivizado e passa a ser controlado pelo governo. O governo pode chegar para uma indústria e falar: oh, você não vai produzir isso, mas você vai produzir tal coisa, porque nós precisamos de tal coisa agora. Então, nesse capitalismo de guerra, você tem um modelo híbrido entre o capitalismo e o comunismo. Qual que é a ideia do Lenin aqui? Você iria fazer concessões ao capitalismo, você iria ter uma fase de transição, onde é que você teria capitalismo e comunismo, para daí depois você entrar para uma sociedade completamente comunista. Ou, nas palavras do Lenin, né, você dava um passo para trás, para daí depois dar 2 passos para frente. Você fazia concessões para o capitalismo, né, dando um passo para trás, para preparar uma plataforma para depois você poder se tornar uma sociedade comunista propriamente dita. O problema é que o Lenin ele começa a ficar muito doente, tá? Então o Lenin ele tem alguns problemas, derrame, né, AVC, né, ele começa a ficar bem doente. Aqui em cima tem uma imagem, né, de como é que o Lenin estava. Essa foto, inclusive, foi publicada para provar que ele ainda estava vivo, que ele não tinha morrido, e ele começa a preparar a sua sucessão. Né? E ele deixa um testamento político dizendo o seguinte: ó, eu quero que o meu sucessor seja esse sujeito aqui. Esse sujeito é o Leon Trotsky. O Trotsky ele era um dos revolucionários junto com Lenin, ele foi o líder do Exército Vermelho durante a Guerra Civil e ele era o sucessor natural do Lenin, era quem o Lenin queria que fosse o seu sucessor. E o Lenin disse: ó, não quero de jeito nenhum, né, que o meu sucessor seja o Stalin, Joseph Stalin. Stalin não era bem o nome dele, Stalin foi um apelido que ele utilizou, que significa feito de ferro, né, feito de aço. E quando Lenin, em 1924, acaba falecendo, né, inclusive o corpo dele é embalsamado num processo e ele acaba se transformando numa múmia, né, dentro da Rússia. Até hoje ela está em exposição lá, você pode visitar, né, a múmia do Lenin lá na Rússia. Quando o Lenin acaba falecendo, a gente tem uma disputa política entre o Trotsky e o Stalin para ver quem que vai assumir o poder. E quem acaba assumindo o poder vai ser o Stalin. O Stalin vai acabar sendo o próximo líder da Rússia. E quando o Stalin assume o poder, ele tenta apagar, literalmente, apagar o Trotsky da história. O Trotsky acaba sendo perseguido dentro da Rússia, ele acaba fugindo, ele acaba indo para o México. No México, espiões russos acabam encontrando ele escondido dentro da casa da Frida Kahlo, ele acaba tendo um caso até com a Frida Kahlo, e o Trotsky acaba sendo assassinado mais tarde lá no México. Mas o que o Stalin tenta fazer é literalmente apagar o Trotsky da história. E aqui em cima você tem umas fotos de o que os russos tentaram fazer para apagar o Trotsky. Tem duas aqui. Ó. Aqui você tem o Trotsky na história e aqui você tem um não Trotsky. Eles apagaram o Trotsky dessa história na qual ele estaria do lado ou estaria junto com os revolucionários. Aqui você também tem isso. Então aqui você tem o Lenin dando um discurso e do lado do Lenin você teria o Trotsky. Mas aqui você tem o Lenin e aqui do lado você tem o não Trotsky. Os russos conseguiram apagar o Trotsky num tempo que não existia Photoshop, não existia computador ainda. Como que os russos conseguiram fazer isso? Não sei, mas os russos conseguiram fazer isso. Eles tentaram apagar o Trotsky da história. E quem vai assumir o poder vai ser o Joseph Stalin. E o governo do Stalin é um dos governos que tem duas visões completamente diferentes, dentro da Rússia, fora da Rússia, pela própria história. Existem duas coisas muito antagônicas dentro do governo do Stalin. Então, primeira coisa, o Stalin ele adota um modelo de
organização política e econômica chamada de planos quinquenais. Planos quinquenais significa que eram estabelecidas metas, eles estabeleciam metas para todos os setores da economia, né, e da sociedade para 5 anos, e essas metas precisavam ser cumpridas. E dentro dessas metas existia especialmente o desenvolvimento da indústria de base dentro da Rússia. E através desses planos quinquenais aconteceu aí uma modernização, uma industrialização forçada, puxada pelo Estado dentro da Rússia. E a Rússia deixa de ser um país agrário para se transformar num país forte, num país industrializado, num país economicamente mais desenvolvido. Ao mesmo tempo, o Joseph Stalin, ele é um dos caras que vai desenvolver um culto à personalidade. Então, o que aconteceu? Dentro da Rússia era proibido você falar mal do Stalin. Você contar uma piada a respeito do Stalin significava que você poderia ser enviado por 20 anos para campos de trabalhos forçados na Sibéria, que eram chamados de gulags. Então, a Sibéria, norte da Rússia, extremamente gelado, você tinha lá campos de prisioneiros, que eram campos de trabalho forçado, onde é que as pessoas morriam de exaustão de tanto trabalhar. Contou uma piada a respeito do Stalin, falou mal dele, questionou ele, você poderia ser enviado para esses gulags. Opositores ou inimigos políticos do Stalin eram enviados constantemente para esses gulags. Ele fazia periodicamente expurgos, ou seja, pessoas que contradiziam ele ou pessoas que questionavam ele, elas acabavam sendo eliminadas da vida pública e da política e eram enviados para esses campos de prisioneiros, para esses gulags. E ao mesmo tempo que ele fazia isso, a imprensa só falava bem do Stalin, então tudo que ele fazia era reverberado, tudo que ele fazia de bom se fazia propaganda disso o tempo todo, todos os erros, todas as coisas ruins, elas eram mascaradas, ao mesmo tempo que você tinha retratos do Stalin, estátuas do Stalin e imagens do Stalin em todos os lugares. Então, por exemplo, ali no canto você tem algumas dessas representações. Você tem uma manifestação ali com todas as pessoas segurando retratos do Stalin. Você tem imagens que eram trazidas como Stalin como um grande líder do povo, como um grande líder mundial. A figura do Stalin trazendo aí a pomba da paz. Aquela imagem no começo do vídeo, que você tem o Stalin, o Lenin, que o Lenin não queria o Stalin, mas ele vai se associar a essa imagem, tipo, eu sou o sucessor do Lenin, a imagem com Karl Marx, com Engels. Então existia esse culto à personalidade dentro da Rússia. E ele realizava esses expurgos, esses gulags, que eu já expliquei para vocês. E uma das características muito fortes do governo do Stalin é que o governo dele é conhecido como totalitarismo de esquerda. Existem os governos totalitários, os estados totalitários, dos quais os mais conhecidos são o nazismo e o fascismo, que são estados anticomunistas. Mas desse lado aqui você tem um governo totalitário, mas que é comunista, por isso que é também chamado de totalitarismo de esquerda. Agora, por que o Stalin é tão controverso? Porque, por um lado, o Stalin pega uma Rússia agrária, que levou um pau nas guerras e transforma numa potência capaz de enfrentar e derrotar a Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Então ele promoveu essa industrialização, esse desenvolvimento dentro da Rússia e transformou a Rússia numa potência. Por outro lado, o Stalin foi um dos maiores filhos da mãe de todos os tempos. A conta de mortes que aconteceram por causa das decisões do Stalin é muito grande. Por exemplo, ele provocava migrações forçadas, queria que um povo saísse de um lugar e ia para o outro. Ele matava pessoas de fome para enfraquecer uma determinada região. Por exemplo, na Ucrânia aconteceu a Holodomor, o grande terror, a grande morte, a grande fome, na qual 8 milhões de pessoas morreram de fome lá na Ucrânia. Então, as mortes que aconteceram por causa de decisões do Stalin, elas estão na casa dos milhões. Então, milhões de pessoas morreram por causa do tipo de governo que o Joseph Stalin fazia. Então, ao mesmo tempo que ele foi uma figura extremamente importante para a Rússia, que transformou a Rússia numa potência, ele também é um dos governantes responsáveis pela maior quantidade de mortes de toda a história. Por isso que a história lembra dele dessas duas formas diferentes. O grande líder, o grande estadista, mas também um dos maiores filhos da mãe de toda a história. Beleza, pessoal?
Com isso, a gente termina, né, essa Revolução Russa com todas as etapas e todas as fases, e a gente vai até o governo do Stalin, né, que é o governante que vai estar à frente da Rússia durante a Segunda Guerra Mundial. Beleza? É isso daí. Abraço.